Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Dionísio de Souza, estudante de Engenharia Aeroespacial na Faculdade do Gama, na UNB, e esse daqui é o vídeo do Experimento Teórico Simulado 5 da disciplina de Prática de Eletromagnetismo no semestre de 2023.1. Bom, esse experimento consiste em simular duas antenas diferentes, que têm duas antenas de microstrip diferentes, que se diferem pelo formato do patch. Né? Para a primeira, a gente tem esse formato aqui, que ele é retangular. Se eu aproximar aqui um pouco, vocês conseguem ver. A gente tem aqui embaixo, em cinza, um plano de terra, que eu coloquei como material condutor de cobre. Aqui, cobre. Também tenho essa plaquinha roxa aqui por cima, que é que também é condutora, também está de cobre, e esse aqui é o patch. E a gente também tem essa região azul aqui, que é de dielétrico, com um com uma constante dielétrica, né, a permissividade relativa de 2.2, como pede no documento. O material que eu escolhi para ter essa permissividade relativa é o duroide, tá? Aqui também, dando um zoom aqui, tenho essa plaquinha vertical aqui, que ela é simplesmente um retângulo, porque eu coloquei um, um, um porte para que seja possível realizar a simulação, tá? Para montagem desse aparato aqui não foi muito complicado. Eu simplesmente usei a ferramenta de construção de Drawbox, né, para desenhar paralelepípedos. Fiz a primeira lá embaixo, com as dimensões que o professor pede, cadê? Aqui. 21 não, de 32 por 28.1, deixa eu pegar aqui, fica melhor de ver. Cadê? Aqui. Propriedades. Bom, é uma placa de 28.1 por 32 milímetros, nesse caso, com a altura de 0.1 milímetro, porque ele precisa ser bem fininho. Aqui a gente tem o dielétrico com a mesma área, né, de 28.1 por 32, com a altura de 0.794, como o professor pediu. E esse daqui eu coloquei dois paralelepípedos, também de altura 0.1, com essa parte menor aqui com 8 cm por 2.46, como foi pedido, e esse maior aqui com 16 por 12,5, também como foi pedido. Eu coloquei centralizado na superfície, porque no documento não falava qual distância relativa deveria ser tomada, então eu coloquei o centro para facilitar. Também aquela plaquinha roxa ali à esquerda, ela tem a altura total de 0.994 milímetros, né? Praticamente 1 milímetro, mas tem essa altura porque é o 0.1 da base, 0.794 do dielétrico e outro 0.1 do patch da antena. E a largura também de 2.46 para manter paralelismo com essa parte daqui. Depois de feito tudo isso, eu uni os dois retângulos menores com essa ferramenta aqui do Unite, que aparece aqui à direita. Troquei as cores só para ficar bonitinho e praticamente pronto para a gente começar a simulação. Né? Depois de ter desenhado, eu criei uma região de análise, que é essa grandona aqui, com essa ferramenta, colocando 50% maior em relação ao que eu já tinha feito. Coloquei os materiais de cobre na placa de baixo, no patch da antena, duroide no dielétrico, em azul, e ar na região de análise. Ok? Beleza. Para as boundaries, né, para as limitações ou para as informações de fronteira, eu coloquei isolamento de radiação na região de análise, como vocês podem ver aqui, radiation. Também em excitações nessa plaquinha aqui eu coloquei uma estação no formato lumped port,
que ela basicamente serve para juntar as duas placas, nesse caso a cinzenta lá embaixo e a roxinha aqui em cima. E coloquei o sentido de baixo para cima, não, perdão, de cima para baixo, mas isso não vai fazer muita interferência. Simplesmente para manter as duas conectadas. Também aqui no setup de análise eu coloquei um sweep que informa a frequência de operação da antena. Né? Para fazer isso daqui não é muito complicado, eu vim aqui em setup, advanced, como vocês podem ver aqui, simplesmente eu coloquei 7.5 aqui na frequência de atuação da antena, ok? Beleza, aí depois disso tudo feito, tá tudo pronto para fazer a simulação, a gente vem aqui, valida, analisa tudo e ok, tá tudo certinho. Como eu já fiz a simulação antes para poupar tempo, também é importante falar que eu também coloquei essa radiação aqui, coloquei uma radiação de esfera infinita em 3D com esses ângulos aqui, né, para pegar todas as direções. Essa daqui é em 3D, de 0 a 360 nas duas direções. E essa daqui em 2D, indo de menos 180 a 180 apenas em uma, e na outra sem variação angular, para fazer um gráfico 2D nesse caso. Ok? Coloquei essas duas radiações, e aí agora sim a gente valida, depois analisa tudo. E depois que está tudo ok, a gente espera um pouquinho, porque a simulação é um pouco demorada no computador. A gente pode vir aqui em resultados, clicar com o botão direito, Create Far Field Report, né, que como a gente colocou a excitação de Far Field na radiação, a gente vem aqui em colocar os resultados para Far Fields também. Vem aqui e pede tanto o 3D Polar quanto o Radiation Pattern. Esse daqui para o gráfico 3D e esse daqui para o gráfico 2D, como a gente vai fazer para cada radiação. Depois de feito isso, o computador processa um pouquinho e ele chega nesses resultados. Primeiro, para o gráfico 3D de ganho, a gente tem essa aparência aqui. Como dá pra ver, ele fica aqui pela escala, né? Quanto mais próximo do azul, pior. Quanto mais próximo do vermelho, melhor. E aqui, na direção da frente da antena, né? Onde está o patch, ele tem muito maior ganho de radiação, então é mais fácil para a antena receber ou transmitir sinal dessa parte. E como vocês podem ver aqui por baixo, está muito próximo do azul, e isso daqui faz ele ficar muito ruim de receber ou de transmitir sinais. Ok? Também aqui para visualização 2D, a gente consegue as mesmas informações, só que agora do ponto de vista de um plano só, né? A gente mostra que aqui, por volta dos 15 graus, é onde tem maior ganho, né, da informação, ou para transmissão ou para recepção. E o pior local é aqui, próximo dos menos 90 ou 270 graus. Certo? Fazendo a mesma coisa agora para segunda antena, aqui a gente fez basicamente a mesma coisa que a anterior. Aqui embaixo tenho uma caixa, né, um paralelepípedo de 28 por 32, 28.1 por 32 milímetros, a altura é 0.1. Um dielétrico também, o duroide, porque o professor pediu que a gente mantivesse o mesmo dielétrico aqui, né, com a mesma constante dielétrica. Então mantive o mesmo material. Né, a gente pode vir aqui só para mostrar que eu não estou tentando enganar ninguém. Que aqui a gente vem em Assign Material e o duroide, nesse daqui, ele tem permissividade relativa de 2.2, né? Então tá dentro do que o professor pediu. E aqui também eu fiz essa antena agora em formato de anel. Como eu sou do grupo E, foi me pedido que eu fizesse um patch em formato de anel circular. Tem outros possíveis formatos, mas o que eu deveria fazer é esse formato aqui, também com a altura de 0.1 milímetros.
aqui esse retângulo aqui da base do patch eu também fiz de 8 por 2.46. E aqui esse círculo exterior tem raio 16 milímetros e a largura da parede, né, essa espessura entre a parte exterior e a parte interior do anel é de 2,45 milímetros, como pedido pelo diagrama que o professor nos deu. Ok? Colocando os materiais de cobre na placa do plano terra e no patch da antena, Duroid no dielétrico. Também criei a região de análise igual da outra forma, 50% maior e aqui com essa ferramenta, e coloquei como ar no material da região de análise. Também coloquei aqui uma plaquinha vertical com as mesmas dimensões, né, de 0,994 milímetros de altura, 2,46 de largura, para unir o plano terra com o patch da antena e manter o funcionamento. Eu também coloquei as limitações, as barreiras de isolamento para a região de análise em radiação, aqui, RAD 1. Excitações da mesma forma, eu fiz uma excitação de lumped port, né? Eu selecionei a plaquinha, coloquei assign excitations, coloquei port, lumped port, e coloquei que era no sentido do cilindro. Aqui está como cilindro porque eu comecei com a ferramenta do cilindro, né? Desenhei esse anel com um paralelepípedo, 2 cilindros que foram excluídos um do outro com essa ferramenta subtract, e depois juntei os que sobraram com a unite. E coloquei a estação no sentido do patch pro plano de terra. Isso não faz muita diferença se é para cima ou se é para baixo, é só para que tenha uma estação e a gente possa fazer a simulação. Aqui no setup eu fiz a mesma coisa, aqui em Simulation Setup Advanced. Coloquei 7.5 GHz de frequência de operação da antena. Aqui você pode ver que está com setup 2, por isso que está com valor diferente, mas é simplesmente colocar 7.5 aqui, 7.5 que funciona da mesma forma. Aqui está mostrando setup 1 porque já o fiz também. Também colocando radiação da mesma forma que a outra, uma radiação com far field, né, nas duas direções de ângulo, né, no θ e no φ, para rodar os 360 graus. E aqui a 2D para rodar apenas em um dos planos. Feito tudo isso, a gente valida e analisa, assim como qualquer outro projeto. E depois do computador processar, a gente consegue vir aqui da mesma forma em Results, Create Far Field Report, o Radiation Pattern para o 2D, a gente seleciona a radiação 2D, e o 3D Polar Plot para a radiação 3D. Aqui a gente vai ter gráficos muito parecidos com o anterior, mas dessa vez, como o patch da antena tem um buraco no anel, né? A gente tem perda aqui no centro. E também a gente pode ver que aqui embaixo a gente começa a ter um ganho maior também, né? Que não tinha na outra antena. E a gente vê que aqui as regiões de ganho estão bem mais dispersas, bem menos concentradas. Então o posicionamento da antena vai ser bem diferente nesse caso. E vai ser bem diferente nesse caso e o direcionamento dela tem ganhos diferentes em direções diferentes, e isso pode até facilitar em alguns casos e dificultar em outros. Também olhando aqui para o gráfico 2D, a gente pode ver que tem essa geometria aqui, como eu falei, ele ganha um pouco em cima e ganha um pouco embaixo também. Nesse caso aqui, por mais curioso que pareça, a antena ela recebe mais pela parte de trás dela, né? Aqui por volta dos 150 graus. Está bem maior do que aqui perto dos 30, apesar de ser as duas regiões de pico, né? E aqui nas laterais são os lugares que estão com menor ganho, então as piores regiões para receber ou transmitir informação, né? Que são justamente essas duas em azul aqui embaixo. Opa, as duas em azul aqui de baixo, né? Daqui. Enfim. Bom, foi essa a simulação
5, né, a última simulação individual do semestre, que é sobre antenas. E foi bem trabalhoso, né? Não foi tão simples quanto parecia, porque colocar um setup diferente, que é diferente do Ansys Maxwell que a gente estava usando até agora, né? Porque agora a gente está usando o HFSS, que tem outro tipo diferente de simulação. Mas de geometria foi tudo normal, tudo tranquilo. Tive um pouco de problema com o processamento do meu computador, mas é só ter um pouco de paciência. Vocês podem ver que a tela está um pouco lerdinha ainda, mas é só isso mesmo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Deus abençoe.